Pra quem tinha alguma dúvida de como a Sayu conseguia ficar na casa dos rapazes, agora nós temos a resposta. E cara, se prepara aí que ela é forte. E aí, nerd, aqui é o Strafe, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar do anime lançado recentemente, Yoshikosei. Eu vou falar agora do episódio 3 que, mano, revelou muitas coisas pra gente. Muito interessante. Que é a primeira, a gente bora falar do início do episódio, que foi bem impactante o início, a gente pode dizer assim. Pra quem tinha dúvida o que aquela garota fazia, mano, agora as dúvidas foram completamente tiradas. Não tem mais nenhuma dúvida do que a Sayu fazia, cara. Pra iniciar, bora falar dos olhos dela de peixe morto, que aquilo marcou bastante esse começo do episódio. E, mano, ela tava literalmente com olhos de peixe morto. Ela já não tinha mais, assim, sentimentos na hora que tava fazendo aquilo lá. É aquilo, se eu posso falar dessa forma. E eu queria também explicar um pouco, ou fazer uma comparação, na verdade, que quando ela falou do cigarro, que o cara lá ia fumar para fora da casa dele, ela falou que ninguém se importava com ela daquela forma. Por exemplo, assim, como na hora que ela estava fazendo aquilo, ninguém está se importando com os sentimentos dela, com o que ela está sentindo, com o que ela acha. Não foi igualzinho ele naquela parte do cigarro, que ele saiu da casa dele e foi fumar o cigarro na varanda. Ela falou que ninguém tinha feito isso. Isso é uma comparação que eu queria fazer, porque essa cena foi bastante pesada, a gente pode falar assim. Mas bora deixar essa parte pesada um pouquinho de lado agora, que eu falei mais ou menos o que eu me importava, né? E bora falar como ela acorda de manhã. Cara, depois que o Yoshida tá cuidando dela como ela se fosse uma filha para ele, ela acorda super despreocupada, o cabelo bagunçado, como uma adolescente normal. Isso mostra que ela já tá conseguindo assim perder um pouco daquela antiga dela que ela tinha, que só se importava em fazer aquilo para agradar as pessoas que deixavam ela morar na casa delas, né? Então a gente já vê isso e parece que ela já tá mais livre, solta assim. Mas ela começa já amanhã limpando a casa normalmente, lavando a roupa, essas coisas, legal. É o acordo deles, não é um mau acordo, sinceramente. Mas o que chama a atenção é que na parte que ela se questiona. Por que ele não trisca nela? Por que ele não quer fazer aquilo com ela? Ela fica se perguntando isso e isso. Ela também se pergunta por que ele não fica atraído por ela nem mesmo um pouco. Será se é porque ela é muito criança ainda ou não é criança? Então, mano, ele tem um pensamento muito legal, eu acho isso, que eu vou falar um pouquinho desse pensamento dele mais lá pra frente. Mas ela tá assim questionando isso, e isso é um ponto muito interessante que o episódio complementa um pouco mais lá pra frente. No final ele complementa esse questionamento dela. Bora falar da hora do almoço, que é a parte mais interessante, assim a gente pode falar. É a segunda parte mais interessante desse episódio. O que acontece aí? Tá legal, eles estão almoçando, o Yoshida lá tá almoçando com aquela garota que tá gostando dela, a Mishima, que, mano, aquela garota é muito legal. Sinceramente, eu gostei dela, ela já tá mostrando um interesse mais profundo nele. E eu vou voltar nela um pouco mais lá pra frente, mas a celebridade na hora do almoço é o amigo do Yoshima. O que acontece? Não tem no início do episódio que tá mostrando a Sayu fazendo aquele negócio lá, aquelas coisas, a gente pode falar com aquele outro cara, com aquela outra pessoa. Então, o cabelo, vocês perceberam? O cabelo dos dois se parece muito. Tá rolando teorias aí que ele pode ser aquele cara lá. E ninguém sabe, né? Só teorias até agora. Mas é uma coisa que eu também fiquei assim, será se é ele? Será que não é? É um negócio que a gente tem que esperar. Eu também tô curioso para saber se ele, por exemplo, ele deixou ela ficar na casa dele por favores, a gente pode falar íntimos. Então é uma dúvida de várias pessoas assim, se até eu tô com essa dúvida, será se é ele, será se não é ele? É uma coisa muito assim, eles mostraram isso e eu espero que, pô, fala, pelo menos quem mostra quem é ele mesmo, essa pessoa,
Pra gente não ficar com essa dúvida. Pô, o amigo do protagonista fazia esse negócio e ficaria um pouco pesado, assim, a amizade deles dois. Eu espero que mostrem de verdade quem é aquele cara lá no início. E uma coisa importante também, interessante que eu achei, é que aquele cara do início, na hora que ele tá fazendo aquilo com ela, com a Suyu, o que acontece? Ele fala o nome. Eu achei interessante esse nome porque é Miyuki-chan. Miyuki-chan. Quem é essa Miyuki-chan? Já eu levantei um monte assim de teorias, questionamentos. Miyuki-chan é um apelido que ele deu pra ela na hora que ele estiver fazendo aquilo. O Miyuki-chan é uma pessoa que ele queria fazer aquilo, mas ele tá imaginando ela. Miyuki-chan é alguma coisa da imaginação dele. Quem é a Miyuki-chan? Porque, mano, ele tá fazendo aquilo falando o nome dessa Miyuki-chan. Então, eu espero que mostrem também quem é essa Miyuki-chan pra gente poder saber. Eu vi os personagens até agora tudo mostrado e quem vão ser mostrados, eu pesquisei e não tem nenhuma Miyuki-chan, não dos principais que aparecem toda hora, vão aparecer toda hora, não tem uma Miyuki-chan. Então eu tô com dúvidas sobre isso. Se alguém souber, coloque nos comentários quem é essa Miyuki-chan, por favor, que eu tô muito curioso. Então comentem. Mas tá, esse episódio ele foi muito pesado assim no início, muito pesado não, desculpa. Ele foi um pouco pesado no início, mas no final ele foi bem divertido e bem interativo assim os personagens. Eles tiveram um avanço assim no desenvolvimento de todos, praticamente de todos, muito legal. A primeira foi que na hora da hora que termina o almoço, na hora que a gente termina o trabalho, a gente vai para casa, que é muito divertido isso também. Mas aí a Mishida convida nosso querido protagonista para ir no cinema e ele aceita, de boa, legal, eles foram no cinema. Aí o que acontece? Mano, eles saem do cinema e na hora que eles estão se despedindo, ela se declara, a Mishima se declara descaradamente pro protagonista. E ele não percebe. Eu fiquei, mano, ela tá se declarando pra tu na tua frente, como? Ele não percebe que ela tá se declarando pra ele leva tudo na brincadeira. E ela no final de novo, quando vai embora, ela se declara de novo. Que talvez por destino eles vão ficar junto. Eu achei muito assim legal, ela já tá tendo uma iniciativa muito grande e esse idiota não tá percebendo, mano. Eu espero que ele perceba, mas eu acho que ele gosta ainda daquela lá que tem aquela coisa lá, tamanho I, então é por isso que ele ainda não percebeu. Mas a garota vê tudo, a Suyu, ela vê tudo, cara, e foge de novo. Ela já vai arranjar outro problema, porque ela já estava se questionando se ele achasse uma mulher e fizesse aquilo com aquela mulher. Desculpe, eu não posso falar por causa das diretrizes do YouTube, então vocês sabem o que é. Ela não podia fazer aquilo. Então, se ele fizesse aquilo com outra mulher, o que acontece? Ele poderia deixar ela, ele poderia tirar ela da casa dele. Mas ele não é esse tipo de cara, ela ainda não aprendeu isso. Mas o pior de tudo acontece, o que foi? Ele vê que ela fugiu e vai desesperadamente atrás dela. Sim, ele vai desesperadamente atrás dela. Isso porque ele acha que ela é uma criança, ele vê ela como uma criança, é como fosse um pai para ele fosse um pai dela. Então ele corre para ver se algo não aconteceu com ela, mas uma coisa pior ainda acontece. A Sayu encontra com a Mishiba e elas começam a conversar sobre o mesmo cara. Exatamente, nenhuma das duas percebe, só aquela outra. Aí depois ele encontra ela. Esse foi o melhor, o mais divertido. Ele encontra ela. Aí na hora que eu penso que o protagonista vai ter alguma dificuldade, algum problema, não. Ela simplesmente acha que a menina é uma familiar dele, de alguma coisa do tipo, e só quer uma explicação depois. E, mano, sinceramente, parece mesmo, porque se parar pra pensar, um cara daquele não ficaria com uma menina tão nova, como alguns outros homens que são o lixo da escória. Sinceramente, na minha opinião, um lixo fazendo isso, mano, com uma garota tão nova.
Como ele fala no primeiro episódio, ele não estava tão desesperado para ficar com uma garota tão nova, uma criança. E esses caras estavam. É impressionante. Mas de volta para casa, o que acontece? Acontece a prova de força, que é o mais engraçado. Ela tá daquele jeito lá, semi daquele jeito. Então, o que acontece? Ela tenta ele de todas as formas. Tenta, abre o coração dela falando que porque ele não sente nenhum tipo de desejo por ela, porque ele não quer fazer aquilo com ela. Mano, ela tenta bastante ele, mas ele também abre o coração dele. Ele fala logo em seguida, mano, o que ele acha, porque ele não quer fazer aquilo com ela. Simplesmente eu vou dar uma resumida, porque ela não é a pessoa que ele ama. E ele só quer fazer aquilo com a pessoa que ele ama. É simples, ele jogou na lata. Aí ele abraça ela e fala pra ela parar de ser idiota. Que, mano, ela tá sendo idiota, na minha opinião. Muito idiota. Não é porque um cara, tipo assim, não quer fazer aquilo contigo que ele não gosta de tu, não. Tu é legal. Mas se ele não quer fazer é por algum motivo muito especial. Por exemplo, o caso dele. Ele só quer fazer aquilo com alguém que ele ama. E tudo isso é porque ela acha que ela não fez coisa suficiente para pagar ele. Mas ele abre o coração em cheio e fala que não, se não fosse por ela, ele estaria solitário, ele estaria perdido. E isso faz ela chorar. Ele está comprovando, talvez se ele, como ele mesmo fala, se ele tivesse falado aquilo desde o início, não teria acontecido tudo aquilo. Mas é muito legal essa interação que teve entre eles, o desenvolvimento que teve entre eles. Então, eu acho assim que esse episódio foi para desenvolver todos os personagens, como vai ser o próximo do mercado. E como eu sei que tu vai ser o próximo vídeo, um desses dois vídeos aí que tu vai escolher para assistir o próximo aí que vai ser muito legal. E por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, me ajuda de coração. Se tu gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí pra mim que eu vou trazer muito mais dele, que eu achei um anime muito interessante, sinceramente, e eles estão desenvolvendo muito bem. Só algumas coisas ali aqui que eu achei estranho no design, mas fora isso, legal. Então, é isso aí por hoje. Falou!